Então, muito bem-vindos ao Mercado Semanal. Estão abertas as portas, os portões para o debate político intermunicipal desta grande região do Tâmega-Sousa. É aqui que se vão trocar as ideias mais frescas. Vamos, entretanto, trocar algumas opiniões, partilhar algumas ideias. Comigo hoje, Lousada, Amarante e Marco de Canaveses, com a Ana Ferreira, o Carlos Nunes de Lousada e o Leonardo João Machado, assim é que é, eu confundo sempre os teus nomes, há de ser sempre o João Leonardo para mim, mas não, é Leonardo João, do Mar de Canaveses. Muito bem, eu começava por apresentar então, obrigado Ana por teres mais uma vez aceito este desafio de estar connosco, e apresentando Amarante, ia-te aqui perguntar, e estávamos ainda há pouco a falar sobre isso, esta tragédia que aconteceu com o atleta de trail de Felgueiras, que aconteceu aqui na terra do Leonardo, no Mar de Canaveses, e tendo por base esta tragédia realmente, e tu como presidente da Associação Desportiva de Amarante, o que é que tu tens a dizer sobre as regras de segurança? Isto porque, estávamos ainda há pouco, existem algumas regras, até existem... Os próprios atletas deviam ter esta consciência, Sim. mas tu própria vais muitas vezes assistindo a esta falta de consciência, de terem com eles alguns aparelhos que os podiam ajudar. Sim, antes de mais, é lamentável esta perda e as minhas sinceras condolências à família em nome da Associação Desportiva de Amarante e da equipa de trail running. É lamentável e talvez, espero eu, que seja um alerta para todos os praticantes de trail e de outras modalidades, caminhadas. Quando nós saímos de casa e vamos para uma montanha ou para um monte fazer determinado percurso, quer seja a correr, quer seja a caminhar, é sempre necessário ter cuidados. É sempre necessário termos uma noção de responsabilidade do que poderá acontecer. Estar no meio do monte sozinho, sem ter algo para pedir auxílio, nomeadamente telemóvel, é uma falta de consciência. Mas tu que muitas vezes também ajudas, imagino, já tenhas pelo menos participado em algumas atividades na organização destas atividades. Sim. Tens muita dificuldade com alguns atletas, não é? São eles próprios que têm muita... Sim, eu por acaso... Mas existem as regras todas de segurança, são obrigatórias? Todas as provas têm que ter um regulamento. É obrigatório ter o regulamento da prova. De acordo com a distância da prova, há material obrigatório ou não. Há material recomendado e material obrigatório. Normalmente nas provas de grande distância, isso depende depois e deixa-se ao critério sempre da organização. Sendo que o material obrigatório recomendado sempre para levar na mochila é a manta térmica, o reservatório de água, tem que levar um apito. E há provas onde é recomendável é obrigatório o telemóvel ou não. Pronto. Eu, por acaso, na IADA e nas provas de trail que organizamos, eu sou responsável pelas equipas de segurança, isso está a meu cargo. E, de facto, e mesmo como atleta, de facto é difícil que alguns atletas cumpram estas regras. As regras, porque o objetivo é superação pessoal, é... a diminuição do tempo, não é? Fazer a prova no menor tempo possível e parecendo que não, quando se anda horas a correr, o peso do telemóvel ou o peso de uma bolsa com água, tudo isso atrasa, cria constrangimentos na mobilidade e depois não é só isso também. O facto de ser uma atividade depois que é algo banal, um atleta de trail vai correr sistematicamente ou que faz provas sistematicamente, é como tudo, não é? Quando se torna um hábito, facilitamos. É natural isso acontecer. Infelizmente, nem sempre as coisas correm da melhor forma, porque é muito fácil perdermos-nos num trail. Basta estarmos mais distraídos, não vermos a marcação, por exemplo, do desvio à direita ou do desvio à esquerda e seguirmos em frente. E tudo à volta muda, não é? O percurso muda, estamos perdidos, não sabemos depois. Sim, com o cansaço estavas completamente, é fácil de desnortear. Exatamente. Por isso que sirva de alerta para toda a gente. Para todos. Quer seja nas caminhadas, porque nas caminhadas também acontece muito, não é? As pessoas vão, muitas das vezes em exploração, até muitas das vezes nem têm capacidades físicas para,
mas ouvem falar, e agora também está na moda, não é? O desporto de natureza. E depois facilita. Ainda bem para um lado, não é? Sim, sem dúvida, mas é preciso ter cuidado. Problema físico, um problema de saúde pode nos dar a qualquer momento. Não é? Sim. Nós não tem que ser até numa prova não é só isso. Por exemplo, vais a correr, cais. Pois. O que é uma coisa facílima de acontecer num trail. Não é? O percurso irregular, claro. Pedras, sinuoso. Cais, uma gosto, precisas de auxílio, tens que ter o telemóvel para poderes pedir socorro. Se não estás ali, às vezes acontece nas provas longas, andares horas a correr sozinho. E depois a demorar imenso tempo, alguém ou algum atleta chegar à tua beira. Como disseste, que sirva de aviso. De alerta. Connosco também Carlos Nunes, de Lousada. Muito obrigado por teres aceitado mais uma vez o desafio de estares connosco. E em Lousada, assim como vários conselhos aqui do Tâmega Sousa, recuaram no desconfinamento, com os números. E na tua opinião, estas medidas fazem sentido? A forma como é medido agora estes números do desconfinamento, vou-lhe chamar assim, fazem sentido? Qual é a tua opinião? Olá, José Carlos. Cumprimento também a Ana e ao Leonardo. Assim, não faz, na minha modesta opinião, na tua opinião, não faz muito sentido nós andarmos aqui com alterações de medidas de semana a semana ou de 15 em 15 dias. Isto efetivamente está aqui a criar uma falsa ideia na população, porque umas vezes é permitido, outras vezes não é permitido, e as pessoas não estão a apreender essas medidas. Eu acho que deveria ser consensualizado um quadro, enfim, genérico de proteção da população, no que diz respeito à pandemia, e depois, obviamente, permitir o fluxo normal, social, normal, que as pessoas têm e têm a necessidade de ter para o trabalho, enfim, para outras atividades, mesmo até familiares, para levar o filho ou a filha à escola, à creche, e, portanto, teria que haver aqui um quadro. O facto de se ter criado um critério para avaliar, enfim, o índice de pandemia por concelho, não me parece mal. É um critério que está, enfim, consensualizado para todos os concelhos, para todos os concelhos do país, e avalia em função também da população existente por esse concelho. Aquilo que me parece menos bem é de facto este avanço e recuo de medida mais, medida menos, que as pessoas não estão a apreender e, portanto, depois facilitam normalmente. Sim, confuso, não é? Os restaurantes, quer dizer, não podemos ir à sexta, não podemos ir até a partir de uma determinada hora, mas na quinta já podíamos, quer dizer, é confuso, acaba por ser... Bastante confuso e, por outro lado, pode ter aqui até, enfim, um contrassenso, as medidas poderem serem um contrassenso, porque até concentra, em algumas atividades, concentra mais população nesses horários permitidos do que propriamente num horário mais alargado, em que poderia efetivamente até salvaguardar mais do ponto de vista enfim, da proteção das pessoas. Obrigado. E apresentando então o Leonardo João Machado, do Mar de Canaveses, eu a ti gostava de perguntar se há casinos no Marco. Isto porque ainda no seguimento desta conversa, deste tema, desta pergunta que fiz ao Carlos, os casinos, afinal, a partir deste fim de semana, vão poder abrir, também com alguns horários, mas de qualquer forma vão poder abrir os casinos. Já os bares e as discotecas não ainda. E a pergunta que se levanta aqui é porque esta dualidade? O que é que os casinos têm assim tão... Como é que o facto de podermos ir jogar protege-nos do vírus? Bem, eu acho que no Marco não há nenhum casino, pelo menos que eu saiba. Bingo também não. Mas que eu saiba. Certo. Pode haver alguma coisa que seja meio escondida. Eu também não sou frequentador habitual, não sei. Não, mas eu acho que é mais um passo na confusão? No desconfinamento. Não é? Mais um passo rumo à normalidade, as coisas têm que começar a abrir. Já se fala que os bares e discotecas podem abrir no final do mês de agosto, ou ainda no mês de agosto. Eu acho que é mais um passo, a abertura dos casinos e das casas de jogo é mais um passo no nosso desconfinamento. Acho que se calhar, eu acho que se calhar há mais a forma como as pessoas estão dispersas e sabes o que é que me faz confusão aqui? Como está no casino é diferente da forma como estão num bar ou numa discoteca. Tu que até fazes parte de uma juventude
partidária, tu és presidente da Juventude Socialista. Mais uma vez, está-se a culpar os jovens. Eu culpar ponho entre aspas, eu vou-te explicar porquê. Culpar os jovens. Sim, porque olha uma coisa, bares e discotecas não podemos, mas os não casinos... são só os jovens com os bares e discotecas. Pois, mas são mais os jovens. Já os casinos são mais as pessoas com mais idade. Digo eu. Mas eu acho que um casino, assim, eu não sou frequentador habitual, como disse, e terei ido uma vez. Em princípio as pessoas estão mais sossegadas nos seus lugares. Exceto que ganhem dinheiro, então aquilo vai ser uma coisa. Não, mas aliás, acho que é um pouco da mesma forma que os restaurantes, não é? Em que também será exigido o certificado ou então um teste. O teste negativo. Não é? Muito bem. Vamos avançar então para os temas desta semana e começo por Lousada. O Carlos quer nos falar da relação do município com o município e de acordo com o novo modelo de governação autárquica. Quem é que achas, eu ia-te perguntar, quem é que tu achas que se está a portar mal nesta relação? Se o município. Eu acho que essencialmente o município, mas o município também. Também tem havido um certo distanciamento. Antes de mais, Carlos, desculpa interromper-te, mas aqui se calhar eu gostava, se pudesse ajudar, a esclarecer que modelo é este, que novo modelo é este, porque tu falas aqui no novo modelo. Não, é um novo modelo que é um modelo emergente, mesmo até fruto da evolução tecnológica e, portanto, há aqui, enfim, e a pandemia até vem acelerar um bocadinho mais isto, mas recuando um bocadinho, e eu já chego aí, há uns anos atrás, aquilo que nós tínhamos era um presidente de Câmara que aguardava, enfim, pelo cidadão à porta do município, ou ao contrário, o cidadão aqui a ter com o seu presidente de Câmara, numa reunião agendada a determinado dia da semana, enfim, para auscultar ali os seus problemas, os seus anseios, as suas necessidades. Era uma espécie, enfim, como eu costumo dizer, de beija-mão, que o cidadão ia lá ao seu presidente de Câmara, se Deus, tirava-lhe o chapéu, olha, por favor, resolva-me este meu problema, ali na rua, no arruamento, ou na falta de eletricidade, ou no licenciamento que tinha pedido. Depois evoluiu um bocadinho mais, e isto aconteceu essencialmente no primeiro ano do primeiro mandato, porque depois abandonavam isto, que eram as presidências abertas. Portanto, vocês também devem recordar-se deste sistema, enfim, que já foi uma perspectiva de abrir um bocadinho mais o espaço do município para a comunidade e, portanto, ia o seu presidente de Câmara, uma freguesia, uma associação, fazer uma espécie de enfim, presidência aberta, que não era mais do que, enfim, um show-off e que acontecia muito no primeiro ano do primeiro mandato para dizer que estava a cumprir uma promessa que tinha avançado em campanha eleitoral. E depois deixava rapidamente cair isto. E, de facto, aquilo que nós vemos, enfim, na generalidade dos municípios portugueses é que os munícipes têm um calvário pela frente para encontrar a resolução de determinados problemas. E a maioria dos municípios tem, de facto, isto como uma praxis, mas também como uma estratégia política. Fazer com que o processo de licenciamento se atrase para que o cidadão venha pedir um especial favor ao seu vereador, ao seu presidente de Câmara, para que lhe acelere o processo de licenciamento de que tanto ele necessita para construir a sua habitação, para depois lhe ficar a dever um favor político. E, portanto, isto ainda é um modelo que vigora em grande parte dos municípios. E aquilo que a tecnologia vem acelerar, e esta pandemia até veio colocar um bocadinho à prova isto, é que, enfim, a digitalização da relação do cidadão com o município, com o município, vem já começar aqui a colocar a descoberto que, afinal, é possível fazer aqui, instituir um novo modelo de governação. Estará a funcionar mesmo. E alguns municípios, enfim, que já adotaram aquilo que é o conceito da Smart City, não é? Cidades inteligentes, já estão a adotar medidas de digitalização de serviços, a criação de apps em que é possível controlar em que situação está o seu processo de licenciamento na autarquia e, portanto, criar aqui um conjunto de critérios em que, fixando um prazo de 2, 3 meses, a sua licença é emitida. Veja que a ausência enfim, o atraso na emissão de uma licença coloca grave prejuízo ao cidadão, porque vê atrasada a construção da sua habitação, às vezes 2, 3 anos, à espera de uma licença para construir uma habitação.
mas também coloca prejuízo ao município, porque quanto mais tarde construir uma habitação, mais tarde irá arrecadar uma receita municipal, fruto das suas taxas e taxinhas que existem ao nível dos municípios. E, portanto, esta nova relação do município com o munícipe passa muito pela internet das coisas, passa por esta aproximação bidirecional, ou seja, o município tem que estar ao serviço do cidadão e não ao contrário. Exato. E não ao contrário. O cidadão também tem que ser mais exigente, porque tendo as ferramentas ao seu serviço, será mais exigente. Permite, por exemplo, comunicar problemas instantaneamente através de uma app com georreferenciação. Isto já são ferramentas que existem, não há nada de novo. Agora é esperar que isto se generalize aos municípios. Como se fosse uma onda, não é? Ana, isto funcionará mesmo? Já estará? A minha dúvida tornará as pessoas não obtendo resposta, quer dizer, haverá aquilo a suspeita que o Carlos levanta há um bocadinho, de que as pessoas às vezes se atrasava propositadamente para que depois o cidadão lá fosse bater à porta para pedir um favor e ficasse a dever depois um favor político. Isto também não poderá acontecer através das ferramentas digitais ou com as ferramentas digitais? Assim, de facto, é importante cada vez mais o município estar próximo dos municípios. Isso sem dúvida. Qualquer município, não é? Eles estão lá em representação dos municípios, por isso é fundamental que haja de facto esta aproximação. E como nós sabemos, não é só nas câmaras municipais, mas em todas as instituições públicas, a burocracia é uma tragédia. Não é? Vamos às finanças, sabemos o que é, segurança social, sabemos o que é, e câmaras municipais não fogem à regra, até porque também congregam, não é? Muitos serviços sob a sua alçada e nem sempre é fácil. E depois também a documentação, não é? Requer muitas assinaturas, não é? Serem vistas por vários técnicos, e tudo isso demora imenso tempo. De facto, se calhar a implementação de uma aplicação digital irá facilitar, mas se calhar não vai resolver. Porque a situação é que os documentos têm que passar sempre por tanta gente, não é? Pode até acelerar, e muito bem, ou diminuir os prazos, mas se calhar a situação manter-se-á na mesma, até porque na maioria das câmaras que existem no país, os técnicos que existem são pessoas que já lá estão há muitos anos. E não é fácil mudar hábitos. Aquilo que o Carlos estava a querer dizer, eu percebi, acho que foi isso, que isto no fundo está a começar, é quase, eu estava a ouvir o Carlos e a imaginar uma onda, isto vai se alastrando. Mas não vai ser fácil, até porque as competências digitais é algo que não estão, não é? Deixa-me só acrescentar. Para isto resultar, obviamente que nós temos que alinhar os serviços para isto. Claro. Portanto, não pode ser com um modelo de organização a funcionar como antigamente, que vamos agora criar um resultado diferente. Claro. Portanto, temos que alinhar a organização. Mas também queria ressalvar aqui uma questão que para mim também é muito importante e da qual sou muito defensor. É que a digitalização de tudo isto pode deixar alguém para trás. E é importante o autarca não deixar ninguém para trás. Porque há, de facto, pessoas, enfim, de uma outra geração, que não estão... ainda estão, claro. E, portanto, um município que se queira inclusivo não pode deixar ninguém para trás. E, portanto, tem ainda que cuidar desta outra população. E esse será mesmo o desafio. Aproveito para passar aqui ao Leonardo. Esta distância informática, percebes o que eu estou a dizer? Porque isto parece que cria uma distância informática. Porque o Carlos trouxe o tema e falou como se isto fosse aproximar mais o cidadão e eu tenho medo que ferramentas informáticas criem ainda mais distanciamento. Ou seja, as pessoas já não vão precisar de falar, quer dizer, vão tratar as coisas. Eu acho que todos acho que concordamos se dissermos que este é o caminho. Sim. O que o Carlos aqui nos traz é o caminho que tem que seguir as governações autárquicas, e não só autárquicas, mesmo a nível nacional, têm que seguir este caminho. Nós hoje em dia temos, se calhar, o nosso tempo disponível para andarmos a correr atrás dos serviços ou da Câmara Municipal ou o que quer que seja, se calhar também é muito diminuto em relação àquilo que poderia ser anteriormente, porque
as pessoas hoje em dia, muitas nem trabalham sequer no seu conselho de residência, onde têm a necessidade de fazer o licenciamento que quer que seja, ou seja, têm que tirar uma manhã, uma tarde ou um dia para se deslocar aos serviços, e não é isso que deve ser o caminho. De certa forma estás ligado ao trabalho da construção, certo? Sim. E, portanto, depreendo que já tenhas tido algum contacto com estas ferramentas burocráticas. Sei aquilo que se passa nas câmaras municipais e o tempo que lá estão. Portanto, e a tua opinião é de que isto possa vir... Os processos de licenciamentos e alterações de licenciamentos em que as coisas já estão a rolar e há necessidade de fazer alguma alteração, e o tempo que se dá à espera. Portanto, este novo modelo pode mesmo vir a ser muito útil. É útil, mas essa distância que tu estavas a falar, que pode haver fruto de pessoas que possam ter menor apetência para lidar com estas questões que têm a ver com a informática, na minha opinião, pode ser colmatada também pelas juntas de freguesia, que são os serviços mais próximos dos cidadãos e que têm que dar um apoio nessa área. Ou seja, se tu não sabes como é que has de saber... Preencher, tomar... Sim, preencher e mesmo fazer ver em que ponto é que está o teu processo de licenciamento, tem que ser a junta de freguesia, através de alguém que saiba, a dar essa informação aos munícipes e a dar essa ajuda que possivelmente seja necessária. Agora, o ponto que falaste agora a seguir, que tem obrigatoriamente que se mudar a forma de funcionamento dos serviços, porque não basta criarmos a aplicação se depois a aplicação não vai funcionar, porque os serviços não dão resposta de forma atempada, como a maior parte das vezes não dão. Se criarmos só a aplicação, só por criar e sem mudar o funcionamento da máquina, não vamos resolver grande coisa. Há necessidade de adaptarmos os serviços e ajustarmos mas isso é algo moroso. É algo moroso. E que não se resume apenas a uma aplicação. Sim. Portanto, há todo um sistema que é preciso, inteligente. Quando falam em aplicação, a capacitação dos recursos humanos é o fundamental, não é? Depois, a capacitação... O problema é que é sempre muito difícil. Eu percebi essa com as pessoas. A capacitação dos recursos humanos é muito importante, mas aquilo que eu gostava só, muito rapidamente agora, da vossa opinião é, e aquilo que o Carlos levantou um bocadinho essa suspeita de que as pessoas parece que precisam disto para que as coisas, para que fiquem os tais favores. Como é que depois é preciso também, entretanto, arranjar ferramentas para se combater um bocado isso? Sim, se efetivamente existe, aí já passa pela mudança de mentalidades, não é? Pois. Porque ficarmos e... Mas também não é fácil. Não há um sistema informático que possa resolver esse problema? Há uma maior democratização. Sim, isso. E, portanto, e com o tempo. E a exigência e vá lá, o sentido do voto há de ser colocado não tanto em quem lhe respondeu a um favor político, mas em quem cumpre aquilo que diz que vai fazer. Muito bem. E, portanto, aí creio que a democracia também pode ganhar com isto. Exatamente. Muito bem, vamos avançar então para o tema trazido por Amarante. A Ana quer nos falar da importância da implantação de políticas locais de apoio e incentivo ao comércio local. E eu nós estávamos há pouco a falar disso. Por acaso, não achas que agravar medidas Covid seja medidas de apoio? Sim, eu acho que estas mudanças sistemáticas e semanais ou quinzenais da alteração... Não são muito boas. Não são de todo, porque não fazem sentido. E pior ainda, causam um total descrédito no sistema. Porque até à quinta-feira ou até à sexta-feira, às 3 da tarde, pode-se tudo. A partir da sexta-feira, sexta, sábado e domingo, as lojas têm que fechar mais cedo. É preciso certificado de Covid, teste de Covid. Quer dizer, o vírus só circula ao fim de semana. As pessoas durante a semana não... Mas então, que medidas é que tu achas que são importantes aqui? É importante, como é óbvio, a pandemia e no nosso país, que é um país essencialmente de turismo, é importante que haja consciência coletiva de começarmos ou de reforçarmos o nosso comércio, não é? O comércio tradicional, até porque a maioria das nossas lojas, restaurantes, das nossas localidades, cafés, pastelarias, são negócios familiares. Em que é o marido. Mas achas que é possível mudarmos a mentalidade através de um decreto? Às vezes tem que ser, não é? Às vezes a mudança de mentalidade tem que partir de cada um. Mas como já se viu, só por decreto também é que as pessoas começam a ter mais alguma consciência, não é? Eu lembro-me no Natal, foram
alargadas as medidas de desconfinamento. E aconteceu o que aconteceu. Porque as pessoas, de facto, não têm consciência. Não é por decreto. O que eu quero dizer é que não, a retoma da economia local não deve ser por decreto. De facto, deve ser... Sim, eu estava a assustar um bocado com esta tua ideia, parecia que estava a levantar. Consciência de cada um. Consciência de cada um, de todos e dos municípios. E cabe ao executivo de cada município também promover, com atividades e com iniciativas, o incentivo ao comércio local. Mas, quer dizer, até que ponto é que isso é possível quando, se uma Câmara se lembrar de criar aqui incentivos para tu ires ao teu comércio local, sim, e depois o Governo Central disser assim, não, mas agora só pode ir ao sábado de manhã? Pois, lá está, um total descrédito da situação, pese embora, eu acredito que todos os comerciantes já estavam à espera, de certa forma, porque temos andado nisto há cerca de um ano, não é? Abre, fecha, muda horário, mudam situações. De qualquer das formas, se o município se mantiver firme nas suas medidas de incentivo ao comércio local, eu acho que as perdas não serão tão avultadas como supostamente seriam. Em Amarante, estas medidas de apoio já são implementadas há algum tempo. Já o ano passado, no Natal, em parceria com a Associação Empresarial de Amarante e de Vilamião. Criaram-se algumas. Mas Amarante é uma terra muito especial, estávamos há pouco também a falar sobre isso. Amarante é, de facto, e ainda bem que o é, e deveria servir de incentivo para os municípios à volta, porque de facto é uma cidade onde o Executivo procura implementar, de facto, medidas de melhoria de qualidade de vida, de empreendedorismo, de negócio para os seus municípios, e acho que é isso que um município deve fazer. Arrancaram agora com a campanha neste verão Viva a Economia Local, com um conjunto de iniciativas em parceria com as associações empresariais de Amarante e Vilamião, em que há animação de rua durante o dia. Hoje, a esta hora, está a acontecer o concerto de concertinas pela cidade de Amarante para atrair a população, não é? para as lojas. A par disso, a campanha dos vouchers, que já aconteceu no Natal, no ano passado, retomaram, em que o município disponibilizou uma verba de 30 mil euros, em que compramos no comércio local, compras superiores a 10 euros, já dá direito a um voucher, não é? Que depois irá ser sorteado, e os prémios variam entre os 50 e os 500 euros, de acordo com o valor da compra, que depois poderão ser gastos, ou têm que ser gastos no comércio local. É quase um decreto, sim. Portanto, gastas aqui, mas não tens que gastar aqui. Não é um decreto, aqui. é uma estratégia de apoio, e acho que faz todo sentido. Mas é uma ideia, e é isso que nós aqui no Mercado Semanal também gostamos de fazer, trocar ideias. O Mar de Canaveses tem ideias destas? Como é que está o comércio local no Mar de Canaveses? O comércio local vai sobrevivendo, não é? Nos dias que correm, o comércio local vai sobrevivendo. Já estão por contentes. No marco, à semelhança de Amarante, também foi feita uma campanha na altura do Natal, na altura da Páscoa. Também nesta senda dos vouchers para o comércio local serem gastos no comércio local. Mais um decreto. Contudo, eu acho que as medidas de apoio ao comércio local têm que ser mais do que isto. Tem que ser mais do que vouchers, tem que ser mais do que as animações de rua, o que quer que seja. Eu acho que as medidas de apoio ao comércio local têm que ser efetivamente em investir na capacitação dos comerciantes. Eu acho que o caminho deve ser, aliás, um pouco até na senda daquilo que estávamos a falar há pouco, da digitalização. Eu acho que devem ser criados programas para formação dos comerciantes, em que sejam e mesmo programas de apoio à aquisição de meios, para que os comerciantes possam também acompanhar a evolução dos tempos, nomeadamente a nível do comércio digital. Ou seja, não devemos... O comércio local é importante, o comércio de rua é muito importante, mas tem que dar um passo na parte digital, modernizar, e a nível de marketing e tudo mais. Acho que é por aí que deve passar também o apoio dos municípios aos comerciantes. Sim, mas só para vocês perceberem que o Amarante, de facto, tem tudo, já fazem isso. Na Invest Amarante já existe um programa que é marketing digital e estratégias para potenciar o seu negócio. Estava para o terceiro tema. Amarante estava... Não há dúvidas, mas é que não há dúvidas. Amarante.
E Lousada, Carlos? Lousada também tem algumas medidas, enfim, assim soltas, um bocadinho avulsas, como aquelas que também já aqui foram apontadas, mas eu gostaria de situar isto de uma forma um bocadinho mais ampla. Falar de comércio local, para mim, é obrigatoriamente falar de economia local. E, portanto, se situarmos a estratégia de desenvolvimento da economia local, os comerciantes também irão beneficiar. E, portanto, temos que ver isto de uma forma um bocadinho mais chapéu, mais abrangente, e de que forma é que vamos, então, dinamizar a economia local e não restringirmos apenas algumas medidas que são positivas, não estou com isto a dizer que as medidas são negativas, e especificamente ao comércio local, um voucher, enfim, o que seja. A economia local, se o município atender a uma dinâmica, uma dinamização da sua economia local, está claramente a pensar a longo prazo. A longo prazo está a intervir em vários eixos. No turismo, na produção endógena dos produtos endógenos, na diferenciação dos seus produtos, no marketing que pode promover à volta dos seus próprios produtos. E, portanto, é uma dimensão um bocadinho mais ampla e não uma medida avulsa que vai agora dizer que estamos muito preocupados com o comerciante. E o nosso problema, não sei se partilhas esta opinião, é que nós temos vivido muito sempre, nós queremos resolver as coisas rapidamente e fazer as coisas e resolvermos o dia a dia e nunca pensámos dessa forma mais a longo prazo. A longo prazo. Somos muito reativos. Somos muito reativos a reagir, e esta pandemia veio aqui também, de facto, ninguém estaria preparado, é um facto. Mas veio também mostrar a nossa capacidade de resposta às situações. E depois somos reativos. Somos muito, já, e não pensamos realmente nesse a longo prazo. E o facto de termos uma estratégia a longo prazo permite-nos, mais uma vez, alinhar toda a população para este pensamento estratégico que queremos, que temos. E, portanto, alinhar a população, alinhar a comunidade, os comerciantes, o agricultor, ou seja, sabemos por onde queremos ir e o que é que temos de fazer para lá chegar. E é essa a estratégia que deve ser implementada. É um problema que é transversal a quase todas as áreas, porque há uns programas atrás falámos exatamente disso, que era a incapacidade de se programarem as coisas além de 4 anos. Não é? Claro, claramente. Muito bem, passamos então já para o tema do Marco de Canaveses. Leonardo, João, tu querias falar das medidas de apoio ao empreendedorismo e à criação de emprego. E eu só me lembro disso. Eu olho para ti e penso, onde é que foste buscar esta ideia? Surgiu na tua cabeça ou foste buscar assim aos exemplos dos governos anteriores? Há 30 anos que andamos a falar nisto e continuamos sempre a falar na mesma zona. Empreendedorismo é uma palavra que fica bem em qualquer cartaz. Eu lembro-me de há uns anos atrás do Marco Canaveses uma campanha autárquica, tanto queria falar de empreendedorismo que no rodapé tinha vários eixos, não é? Um marco na cultura, no desporto, e a certa altura aparecia no empreendedorismo. Né? Era no empreendedorismo, já era uma coisa muito mais avançada. Mas eu criação de emprego é muito deste tema porque nós, há 2 programas atrás, julgo eu, estávamos a falar do despovoamento do território, sim. No território. E uma das medidas que nós apontávamos como sendo importante para a fixação da população tinha mesmo que ver com o apoio e o incentivo à criação de emprego. E eu, então, lembrei-me de algo que foi agora inaugurado no Marco, que é o Marco Invest, algo que fazia falta ao município, que o município não dispunha, que é um espaço de coworking e onde poderão nascer e de incubação de empresas, que foi inaugurado recentemente. Acho que este é um passo importante para a fixação de jovens e mesmo para a atração de outros também jovens, mas que sejam de fora do município, mas que vejam ali naquele espaço. Mas explica-me como é que isso está a funcionar. Como é que isso... Ainda não está... ou melhor... Mas qual é a ideia? A ideia foi lançada agora e, segundo as minhas informações, aquilo depois é por candidaturas, não é? E serão levadas à aprovação na Câmara, em reunião de Câmara Municipal, na próxima reunião de Câmara, julgo eu, essas candidaturas, para começarem a ser ocupados os espaços que existem nesse local. Aquilo consiste em ter, julgo que 14 espaços de trabalho individuais, que sejam para microempresas ou então para trabalhadores independentes, e também com espaços, ou seja, com gabinetes para criação para
mesmo para microempresas, ou Para seja, trocarem e para estarem perto do trocarem impressões. qual é a ideia deste espaço? É que resultem daí sinergias que possam alavancar os seus negócios. Além do espaço, existe também um gabinete de apoio, um gabinete técnico de apoio, que funcionará também no Marca Invest, que proporcionará a quem lá está a desenvolver o seu trabalho, e mesmo também a quem não esteja, mas o apoio para a formalização de candidaturas a incentivos e apoio ao empreendedorismo e ao emprego. Muito bem. Ana, sei que estás muito em pulgas, porque em Amarante isto já existe há imenso tempo. Está Temos a Invest Amarante. Não, a Invest Amarante é um departamento criado pelo município, que já existe há alguns anos, e depois, se quiseres, eu até posso facilitar o contacto do responsável para te ajudar no marco, uma vez que estão a dar os primeiros passos. Eu não estou a querer criar emprego. Não, mas para esclarecer algumas dúvidas ou para ajudar no funcionamento, porque eu acho que também temos que funcionar assim, não é? Temos que funcionar em rede. Mas finalmente, é no último programa, antes de férias, que nós encontramos aqui a primeira vez a troca de ideias entre os municípios. Sim, mas eu acho que é fundamental. Fundamental, e assim, sempre foi a ideia deste programa. Não é por eu ser de Amarante, como é óbvio, mas eu acho que temos que deixar, eu digo sempre o mesmo, as partidarites de parte. E quando há algo que de facto é importante para o desenvolvimento de qualquer município, tem que haver esta partilha de ideias, tem que haver uma reunião preparatória de esclarecimento, de sugestões, de troca de ideias. Só assim terá sido assim que surgiu a ideia do Marca Canaveses? Viram um Amarante e disseram, olha que boa ideia, vamos fazer aqui igual. Não sei. Por que não? Não acompanhei esse processo da criação da ideia. Pronto, mas com certeza que estarão disponíveis para ajudar e colaborar. E isto é importante. É importante, é fundamental, é fundamental. De qualquer das formas, Amarante apresenta um plano estruturado já há muito tempo. Pronto, as medidas de incentivo à criação de emprego e de empreendedorismo não são de agora. Nomeadamente no IET, existem duas entidades que estão mais intimamente ligadas com esta questão, que são a Jumpbox, que permite, lá está, esclarecimento de dúvidas, sugestões e alavancagem das startups. Chegas com uma ideia de negócio e ali consegues perceber, com a ajuda de pessoal especializado, técnicos especializados, o que é que podes fazer dali, da tua ideia, não é? Que caminho a seguir. E depois existe também a EMRN, que é outra entidade que já colaborou na criação de 200 e qualquer coisa empresas, em que deu apoio na reestruturação ou no início mesmo, na gênese, na origem destas empresas. A par disto, existe a Invest Amarante, também já há muitos anos, com várias iniciativas de apoio, também startups, e para a reestruturação de empresas já existentes no território. Devido à pandemia, houve a necessidade de mudanças estratégicas nas empresas e de apoio também aos recursos humanos. Sim. Para além disso, isto é notícia de última hora quase, foi aprovado recentemente pelo município o Plano Estratégico de Indústria de Futuro, que é um plano a 10 anos, cujo objetivo é tornar a Amarante, em termos industriais, uma zona competitiva estava a faltar a palavra, apostar na indústria transformadora e criar startups industriais também. Para além disso, já há várias empresas multi-internacionais que estão a procurar a nossa cidade para se implementarem. Temos já a Indra, que já está a instalar-se na nossa cidade, e temos agora também, já está esse processo também já está em andamento, que é em Aboadela criar um centro tecnológico com uma multinacional suíça. Portanto, tomaste notas, Leonor, porque são um rol de imensas ideias, imensas e eu coisas tenho plena consciência que se qualquer município que precise então, de colaboração... Só muito rapidamente, já estamos muito em cima do tempo, mas Carlos, espero que também tenhas tomado nota e tenhas levado aqui alguns recados para Lousada. Como é que está a acontecer em Lousada já agora? Não está a acontecer muito bem, mas em todo caso eu gostava de reforçar aqui algumas ideias, enfim, mais conceptuais, porque já foram partilhadas aqui pela Ana um conjunto
de medidas que são todas elas muito positivas e que enriquecem certamente esta estratégia agora que o Marco está a implementar. A Lousada ainda não tem um espaço coworking, ou seja, aqui a ideia e os conceitos que eu gostava de reforçar é o trabalho em rede, que era aquilo que estávamos a falar há pouco. Sim. Valorizar e capacitar este trabalho em rede, empoderar este trabalho em rede. Depois, obviamente que isto pode assentar muito numa perspectiva de marketplace, ou seja, colocar todos os agentes, todos os atores a trabalhar num marketplace conjunto, enfim, todos a partilhar ali, porque eu posso ser, imagino, picheleiro e ao meu lado tenho no mesmo marketplace um construtor e, portanto, o construtor vem requisitar o serviço de pichelaria certamente. Com certeza. E, portanto, isto é uma outra perspectiva. E uma outra nota final, que a Ana estava aqui a dizer, estava a sugerir para o Marco beber esta inspiração em Amarante, mas, na verdade, deve ser feito benchmarking, ou seja, qualquer projeto que nós tenhamos em mente a implementar, devemos colher os bons exemplos que já existem em termos nacionais e em termos internacionais. E, portanto, este salto do gabinete para fora do gabinete, ir mesmo contactar outros exemplos que já existem, e, portanto, estes laboratórios da ID, de inovação e desenvolvimento, de investigação, etc., e perceber de que forma é que nós podemos trazer essa mais-valia para o nosso conselho, para o nosso contexto territorial. Pronto. E, portanto, de uma forma assim muito transversal, reforçar estas ideias que me parecem importantes. E Lousada precisa delas? Precisa, claramente, precisa muito. Não tanto pela questão do despovoamento, apesar de que, enfim, olha, dentro de dias temos aí já os resultados preliminares dos censos, dia 28 são anunciados os primeiros resultados, portanto estamos aqui também um bocadinho curiosos para saber que resultados teremos agora em termos da atualização dos censos, não tanto numa perspectiva de despovoamento, mas sim mais numa perspectiva de geração de riqueza à própria população. Já aqui falamos que Lousada é dos concelhos mais pobres e com menor poder de compra e índice per capita é bem preciso, então. Dos 80 municípios mais populosos do país. E, portanto, precisa muito disto, que é a geração de riqueza para criar bem-estar, qualidade de vida, melhores rendimentos à sua população. Muito bem. Meus amigos, muito obrigado. Chegamos mesmo ao fim. Depois desta partilha de ideias, que é isso que o Mercado Semanal quer muito fazer, peço-vos então para oferecerem as vossas sugestões e desta vez, como este é o último programa antes de irmos de férias, agora só regressamos em setembro, pedi-vos aqui uma sugestão para o fim de semana, se calhar até mesmo para férias. Comece por ti, Carlos, por favor. A tua sugestão para férias ou para fim de semana? Assim, eu talvez possa-me repetir aqui um bocadinho, mas acho que é uma sugestão que atravessa a nossa região. E, portanto, a Rota dos Vinhos Verdes, uma vez que estamos com as videiras todas, enfim, a florir agora, experimentem, façam um trail na Rota dos Vinhos Verdes, façam um piquenique, enfim, no campo, mas ar puro, natureza, e encontram isso certamente na nossa região. Muito bem. Ana, antes da sugestão musical que te vou pedir já a seguir mais para o fim, a tua sugestão de fim de semana ou de férias? Sim, eu não me importo de ser repetitiva, não é? Amarante, sem dúvida. Pronto, é isto. Onde temos todas as condições e mais algumas para fim de semana e para férias. Temos um conjunto de alojamentos disponíveis para receber toda a gente que queira assim dar um saltinho Amarante. Exatamente. Temos o Amarante Camping, que é o parque de campismo, que está a ser reestruturado com oferta de bangalôs, quer para família, quer para numa versão mais romântica, numa saída a dois, fantásticos. Temos os nossos alojamentos locais também, que estão de uma beleza fantástica. Amarante, resumindo, Amarante, temos as margens do rio, temos as praias. É fácil chegarmos a Amarante, já agora, é fácil chegarmos a Lousada e a Amarante, e já agora ao Mar Canaveses, e encontrarmos informação. Acho muitas vezes que nós, quando se vai dar um passeio, temos muita dificuldade depois em obter informação. Sim, era uma das sugestões que gostavas de deixar? Gostava de deixar, não, já faz parte do projeto para a Junta de Freguesia, é isso mesmo, é criar uma app, não é? Juntar o útil ao agradável. Junta de Freguesia, estás a falar de? De São Gonçalo. São Gonçalo. Da União de Freguesias, São Gonçalo, Madalena, Cepelo e Gatão. Pois, tu queres tomar o poder, não é? Não. Eu só contribuo, eu não quero nada, eu só gosto de dar contributos. Fica então para a tua sugestão para conhecermos melhor Amarante. A sugestão para o Mar Canaveses,
Leonardo? A minha passa também pelo turismo de natureza e, Mais uma vez. e também de algo que é partilhado com o Amarante, que é o PR7, que é Aldeias e Margens do Rio Ovelha. O que é isso, o PR7? Explica-me. É um percurso É um pedestre registado, sim. Sim. Na freguesia de Várzea Aliviada e Folhada e, se não me engano, São Simão, de Amarante. Pronto, e é fazer o percurso e no final, claro está, ir almoçar ou lanchar ou jantar à Taberna do Carvalhal, que é lá próximo. Muito bem, essas sugestões são fantásticas. Vocês, se fosse a seguir as vossas sugestões, estava mais redondo que o que já estou agora. Muito bem. Para fecharmos então o programa em podcast e rádio, uma sugestão musical que é trazida pela Ana Ferreira. Sim, Andra Day com Rise Up. Acho que é uma música de empoderamento. Andra Day. Sim. Mais uma vez o poder feminino a cantar. Exatamente, e é uma música de empoderamento feminino. Muito bem, também. Exatamente. Isso, então ficamos com a sugestão musical da Ana Ferreira. A todos desse lado, muito obrigado por nos terem feito companhia. Eu queria recomendar a nossa página no Facebook e mesmo no Instagram. Deixem lá a vossa sugestão, a vossa opinião. Nós voltaremos apenas em setembro. Vamos fazer agora uma pausa para descanso, todos nós merecemos. Muito obrigado aos meus amigos, obrigado também a todos os conselhos que, entretanto, fizeram parte desta primeira parte do mercado semanal. Nós, mais uma vez, voltaremos então em setembro. Até lá. Muito obrigado. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.